Então, pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desse lindo top, tá? Top Camila diferente. Costa nua, tá? Então, vamos lá para o passo a passo e para a lista de materiais que vamos estar utilizando para confeccionar esta linda peça, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha para você estar me ajudando aqui, tá bom? Então, é isso. Vem comigo para mais um passo a passo. Então, pessoal, voltei aqui, tá? Olha, eu vim aqui trazer a lista de material que eu vou estar utilizando para mim estar confeccionando o nosso topzinho verão Camila, tá? Diferente, tá? Esse é o nome que eu dei, mas vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. É um topzinho normal, simples e muito fácil de confeccionar. Então, eu vou estar trabalhando aqui com fio golo, na cor amarela, tá? E vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês, a Anne, a qualquer uma que vocês tenham aí, tá? Vou estar trabalhando com a agulha 1,75, mas vocês trabalham com a que vocês têm, tá bom? Uma tesoura para corte, tá? Se for necessário, vocês têm aí uma fita métrica, tá bom? Mas não sei, se caso vocês queiram, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá para nosso passo a passo. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o meu joinha, tá? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito por aqui e caiu aqui de paraquedas, tá bom? Seja bem-vindo. Compartilha aí para vocês estar me ajudando, tá bom? Então, é isso. Beijo, fica com Deus e até já já. Bom, meus amores, voltei aqui novamente, então que agora vamos continuar o nosso passo a passo de hoje. Vou tirar aqui um pouco de fio, tá? Aqui, deixa eu botar ele pra cá assim. Gente, e aqui agora, eu vou trabalhar um fio, tá? Um cordãozinho, vou dar o início aqui, fazer o meu início, minha laçadinha. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, eu vou trabalhar aqui fazendo correntinhas. Vou trabalhar aqui 180. Como eu já trabalhei 10, então eu vou trabalhar 170, tá? E volto aqui com vocês, tá bom? Eu tô fazendo nessa medida pra mim, tá bom? Que eu preciso aqui ficar com ela com 112 centímetros. Dependendo do fio também, tá? Você vai ficar com esse 112. Se o seu fio for mais grosso um pouco, você pode ficar com 110, 115, 114, 113, entendeu? Então, o meu fio, ele é fino, então eu vou ficar com 112 centímetros, tá bom? Mas aí, vocês vão fazendo e medindo no manequim de vocês ou até mesmo em vocês, tá bom? Então, vamos lá. Trabalha aí as 112, ou as 170 correntinhas de vocês, o cordão por inteiro, 180, que eu já volto com vocês com a minha pronta. Voltei aqui novamente, meus amores, olha, observe que o meu cordão, ele ficou bem grandinho, tá? Ó, tá? Ele deu 3 drobas aqui, 2 drobas, tá? Então, eu trabalhei aqui meus 180 correntinhas, vou subir aqui mais 3, né? 1, 2 e 3, tá? E vou contar 1, 2, 3. Na quarta, eu vou inserir trabalhando um ponto alto. Na próxima também, um ponto alto. E no próximo também, um ponto alto. Gente, agora aqui também não tem segredo, tá? O que vocês vão fazer agora é trabalhar toda essa carreira, todo esse cordão em ponto alto, um ponto alto para cada correntinha de base, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui meus pontos altos, né? Que vocês sabem que são muito. E volto com vocês quando eu tiver com ela pronta, tá bom? Pronto, meus amores, voltei aqui, olha, trabalhei toda o meu cordãozinho, olha como ele ficou, tá? Tá grande, né? Pois é. Então, aqui agora, eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou no próximo ponto aqui, ó. E vou trabalhar uma carreira
de ponto alto, pegando somente o fio pela parte de trás, tá, pessoal? Se vocês quiserem trabalhar também pegando aí no normal, que nem todo mundo trabalha, fica à vontade, tá? Então, eu vou trabalhar ele todinho aqui só desse jeito, pegando somente o fio pela parte de trás e vou trabalhar toda essa carreira novamente, tá? Então, depois que eu terminar essa carreira todinha de novo, eu corto o meu fio e volto aqui com vocês. Pronto, meus amores, trabalhei minhas duas carreiras, ó, olha como ficou, tá? Trabalhei aqui minhas duas carreiras, então aqui agora eu peguei, ó, uma ponta a outra, aqui uni as duas pontas dessa forma, tá? E atingi aqui o meu meio. Opa, pera aí, gente, tá caindo minhas linhas aqui. Atingi aqui o meu meio, ó, tá bem no meinho. Então, aqui no meio, tá? Eu marquei. Se vocês quiserem tá dividindo aí, tá? A quantidade, eu não sei a quantidade de ponto que vocês fizeram, mas eu aqui fiz a 280, né? Então, eu dividi aqui e a olho metro mesmo, tá bom? Então, não foi necessário tá contando ponto por ponto. Mas se vocês tiverem essa necessidade, pode contarem, tá? Então, eu aqui medi aqui, marquei bem no meio, tá? E aqui, a partir dessa medição do meio, aqui, ó, tá lá onde tá no meio, eu vou medir aqui agora, de lá pra cá, tá? Ó, aqui, 30 centímetros, tá, pessoal? Daqui da onde eu marquei do meio. Eu já fiz isso de um lado, agora eu vou fazer do outro aqui com vocês. Então, aqui eu tenho o meu marcador e eu vou pegar aqui e vou medir 30 centímetros, ponto. 30 centímetros e coloco aqui o meu outro marcador, tá? Dessa forma. Então, olha aqui como ficou, tá? Tá bem? Tudo na mesma direção, do mesmo tamanho. Vocês quiserem estar contando aí, vocês podem estar contando, mas aqui no meu deu certo. Mas se caso vocês queiram contar também, daqui pra cá, ó, depois dos 30 pra ponta, eu fiquei aqui com 66 pontos, tá bom? Caso vocês queiram, mas eu acho que não é necessário, é só mesmo unir uma ponta e medir. Aqui, então aqui agora, como nós vem trabalhando com ponto ondazinha, eu, né, não sei vocês, eu tô trabalhando com ponto de onda. Então, eu vou virar meu trabalho pra outra ponta, que é pra mim continuar a minha onda. Então, eu vou iniciar ela aqui do lado avesso, no caso, tá? Vou pegar meu fio aqui novamente, tá bom? Vou pegar aqui meu fio novamente, vou dar um nozinho aqui, uma laçadinha aqui, e vou prender na minha peça aqui onde eu marquei. Não lá no meio, aqui na parte de trás, ó. Fiquei com um palmo e pouco, tá? Que isso aqui é pra amarrar nas costas, tá, pessoal? Então, a partir daqui é que nós vamos trabalhar, tá? Então, aqui eu trabalho um ponto baixo, né? Tiro o meu marcador aqui e vou trabalhar 3 correntes. 1, 2 e 3. Dou minha laçada, venho no próximo ponto, já vou trazendo o meu fio também já pra mim rematar ele aqui, ó. Vou trazendo o meu fio, dou minha laçada, venho no próximo ponto e trabalho um meio ponto, dessa forma. Venho no próximo e trabalho outro meio ponto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos na minha agulha. Então, eu passo as 3 de uma vez. Trabalhei uma diminuição. E a partir daqui agora, eu vou trabalhar agora pegando somente o fio pela parte de trás, novamente, dessa forma. Para cada um ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto dessa forma. Então, aqui no começo, a gente iniciou o nosso trabalho fazendo aqui uma diminuição de 3, tá bom? Então, eu vou trabalhar com vocês até chegar aqui no meinho do nosso ponto e eu volto com vocês novamente. Bom, meus amores, voltei aqui novamente, ó. Trabalhei daqui, ó, da minha marcação aqui que eu tirei, até chegar aqui no meio, aonde a gente vai fazer o início aqui da nossa divisão do meio. Então, aqui eu tenho 4 pontos antes, tá? Ó, tenho aqui 1, 2, 3, 4. E o quinto tá marcado. Então, aqui agora eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes, dou minha laçada e vou pular esses 4 pontos, tá? Ó, vou pular 1, 2, 3 e 4.
No quinto, onde tá o meu marcador, aqui eu trabalho o ponto alto. Dessa forma, tá? E aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes, no mesmo espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos um leque de 6 pontos altos separado por uma correntinha. Trabalho 1, 2, 3 correntes novamente, vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu trabalho um ponto alto. E aqui agora, eu vou trabalhando, pegando, sendo, pessoal, que o primeiro aqui, vocês vão sempre pegar normal, tá? As duas laçadinhas aqui, ó, normal. Aí, a partir do próximo, é que vocês pegam somente o fio pela parte de trás, tá? Porque senão fica muito esticado e fica muito sensível. Então, aqui tem que estar bem firme. Então, aqui eu continuo agora trabalhando um ponto alto, pegando pelo fio de trás para cada ponto alto de base que eu tenho, tá bom? Ficando dessa forma, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar lá no outro marcador aqui e volto com vocês. Voltei aqui novamente, meus amores, ó, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, ó, daqui até chegar aqui no meu próximo marcador. Lembra que lá nós trabalhou 3 diminuição, né? Então, aqui não será diferente. Então, aqui me restou 1, 2 e 3, né? Dou minha laçada, já não pego por a parte de trás, não. Já pego aqui na frente, no ponto normal. E dou meio ponto, ó, meio ponto alto. Dou minha laçada, vou no próximo, meio ponto alto, tô com 2. Tiro aqui meu marcador, dou outra laçada e vou no próximo e trabalho outro meio ponto. Tenho 4 laçadas na minha agulha e passo as 3 junto. Dessa forma. Trabalhei aqui outra diminuição, tá? Vou subir 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, tá? E aqui dou minha laçada, vou no próximo ponto aqui, vou pular esse espaço aqui, ó, da diminuição, vou no próximo e trabalho um meio ponto e no próximo outro meio ponto, tá? Tá bem? Aqui, então, eu tenho mais 3 laçadas na minha agulha e passo as 3 junto. E aqui, por diante, eu vou trabalhar somente pegando o fio pela parte de trás, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho, pegando pelo fio pela parte de trás. Mas, se você preferir, você pode trabalhar normalmente pegando as 2 laçadinhas, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar lá no meio e já volto com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, cheguei aqui, ó, novamente aqui no meio, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um ponto ainda para trabalhar. Só que nesse ponto aqui, eu não vou trabalhar pegando o fio pela parte de trás. Nesse ponto aqui, eu vou pegar ele em cima do ponto, trabalhando o ponto inteiro, dessa forma, tá? É para ele ficar firme aqui. Aqui eu vou repetir 1, 2, 3 correntes, venho dentro do espaço e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, se vocês preferirem, pode trabalhar 3 e novamente mais 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou fazer com 3 pontos altos, 2 correntes, porque eu não quero ele muito folgado. Então, mais 3 correntes e vou no próximo ponto aqui em cima do ponto e trabalho o ponto alto normal. A partir daqui agora, eu pego somente o fio pela parte de trás, tá? E assim eu vou trabalhar até chegar lá no final e vou fazer mais 3 diminuição lá no final também. Viro o meu trabalho, eu trabalho 3 correntes, viro o meu trabalho e volto. Aqui sempre será a mesma coisa, aqui não vai mudar nada. A única mudança será somente aqui dos lados, que é onde a gente vai fazer a diminuição. Quando chegar, diminui 3 pontos, sobe 3 correntes e diminui mais 3 pontos para voltar. E assim eu vou trabalhar dessa forma, com diminuição, indo e voltando, até eu atingir o tamanho que eu preciso da minha peça e já volto com vocês. Aqui será sempre a mesma coisa, ele vai sempre subir assim, não tem diminuição, não tem diferença
nenhuma, tá bom? Então, eu vou trabalhar a minha aqui, trabalha de vocês aí e já volto com vocês. Bom, pessoal, voltei aqui novamente, só para explicar uma coisinha aqui no finalzinho, tá? Para vocês ficarem mais atentos aí, tá? Para caso a diminuição de vocês não ficar muito alargada, muito alongada. Então, aqui, ó, e ele vai dando uma fechadinha, tá? Aqui na nosso busto, né? Aqui, ó, tem 1, 2, 3 pontos, né? Na minha frente. Então, aqui agora eu venho no primeiro, trabalho um meio ponto. Venho no segundo, trabalho outro meio ponto. Vou no terceiro aqui, ó. Vou no terceiro, não. Aqui tem o terceiro, né? Que é esse espaçozinho aqui, que no normal a gente trabalha aqui. Então, aqui eu vou pular ele e vou diretamente dentro do espaço de correntinha e trabalho o terceiro. E aqui eu trabalho todo junto, tá? E aqui eu vou subir novamente, 1, 2 e 3 e vou repetir, tá bom? Pulo o primeiro e vou no próximo e trabalho um ponto alto, meio ponto, vou no próximo e trabalho outro meio ponto, tá? E assim eu vou seguir trabalhando, tá bom? Por toda a minha carreira novamente, ó, pegando somente o fio pela parte de trás. Então, era isso, pessoal, que eu voltei aqui pra explicar, tá? Porque ele vai dando aqui mesmo uma fechadinha aqui, tá? Pra ele não ficar muito aberto, tá bom? Pra quando colocar no corpo, ele não ficar abertão. Então, agora vocês podem continuar e trabalhar do outro lado a mesma coisa. Quando chegar aqui, vocês vão trabalhar 1, 2, pular o último e trabalhar dentro da corrente, tá bom? E até já. Então, meus amores, voltei aqui novamente, ó. Tá, olha como eu trabalhei minha peça, como ela ficou, tá? Ó, dessa forma. Então, eu trabalhei com ela aqui, trabalhei 21 carreiras, tá? E eu fiquei aqui com 22 centímetros, tá? Opa, ó, fiquei com 22 centímetros ao todo, total, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma, vocês não reparam minha voz não, que eu tô meio rouquinha, tô meio gripada, tá, gente? Então, vamos lá. Então, eu trabalhei aqui, subi minhas 3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, primeira correntinha, vou no próximo, trabalho um meio ponto, vou no próximo, trabalho outro meio ponto, vou no próximo, outro meio ponto, né? E aqui no próximo, outro meio ponto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos dentro da minha agulha. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinha em cima da minha agulha. Então, agora eu passo todas de uma vez, dessa forma, tá? Isso só aqui. Aí, aqui agora, eu vou trabalhar a mesma coisa, tá? Vou dar minha laçada, vou no próximo, trabalho um meio ponto, vou no próximo, outro meio ponto, vou no próximo, outro meio ponto, e no próximo a mesma coisa, aqui, tá? Então, ficou novamente com 5 laçadinhas, passo todas as 2, tá? Aqui ficou meio espaçoso, mas a gente pode fazer de uma forma que ele não fica tão espaçoso. Então, deixa eu segurar minha agulha aqui, para que ele não corre muito, né? Opa, não é assim não. Deixa eu fazer aqui novamente, pessoal. 1, 2, opa, tá difícil. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Olha, não fechou, né? Ficou tão espaçoso, não. Aqui agora, ó, eu não vou passar pra frente, não, tá, pessoal? Vou deixar aqui parado. Do jeito que eu tô aqui, vou subir 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça, tá? Viro a minha peça aqui e vou aqui no primeiro, ó, na primeira correntinha. E trabalho aqui um ponto alto, dessa forma, ó. Tá vendo como ele ficou? E aqui por diante eu vou subir 1, 2, 3, viro meu trabalho novamente. E dou minha laçada dentro desse espaço, eu trabalho mais um ponto alto. 1, 2 e 3, viro meu trabalho aqui, no mesmo espaço aqui, eu trabalho mais um ponto alto. Assim, eu vou trabalhar formando este elozinho, tá, pessoal? Aqui, 3 correntes, volto no espaço
e trabalho mais 3 correntes, dessa forma, ó, tá? Ó, o zelozinho vai ficando aqui, os cordãozinhos, 1, 2 e 3, viro, dou minha laçadinha, venho dentro do espaço e trabalho mais um elo, tá? Então, eu vou repetir isso aqui agora, tá, pessoal? Por 10 vezes, tá? Contando com esse. 1, 2, 3, 4, 5, então, eu vou trabalhar mais 5. Não, vou trabalhar mais 6, tá, pessoal? Vou ficar com 11, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, fazendo aqui um cordãozinho, e eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final e corto o meu fio, olha, tá? Dou minha laçadinha aqui, ó. Cortei meu fio, tá vendo aqui, ó? Tá? Agora, eu vou repetir a mesma forma aqui do outro lado também, tá? Ó, que eu iniciei desse lado, né, ó. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa que eu trabalhei aqui, ó. 4 diminuição de um lado, 1, 2, 3, 4, 5. E na ponta, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vamos diminuir aqui e fazer o mesmo cordãozinho aqui do outro lado, tá? A mesma coisa que eu trabalhei aqui, vou trabalhar aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei. Olha aqui, ó, que eu trabalhei dos dois lados, né? Eu trabalhei desse e desse lado. Agora, nós vamos trabalhar no meio, tá? Então, eu pego aqui o meu fio, tá? Vou aqui dentro, passo o meu fio no meio e dou aqui um nozinho no meio aqui do bico, dessa forma. E aqui eu vou subir a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, né? Venho dentro do mesmo espaço, trabalho um ponto alto. 1, 2 e 3, viro e vou trabalhar fazendo elo aqui novamente. 1, 2, 3, viro aqui e vou trabalhar fazendo meus elos, dessa forma. Então, vocês vão trabalhar dessa forma até chegar no final e eu volto de novo. Pronto, meus amores, voltei. Observe que aqui eu tenho 3 perninhas, né? Então, aqui dentro, nós vamos trabalhar mais uma, tá? Mais um cordãozinho desse com 11 elozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vocês vão fazer mais um aqui, ficando com 4 cordãozinhos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores, eu voltei. Observe que eu tô com 4 pernas aqui, ó, de 11 elos. Aqui tem 11, aqui tem 11, aqui tem 11, aqui tem 11, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Vou pegar aqui um pedaço do meu fio, né? Venho aqui, ó, no primeiro que nós levantou aqui, ó, bem no último aqui, ó. E vou prender meu fio aqui, tá? Prendo meu fio aqui, dou um nozinho dessa forma, tá? Então, aqui, agora eu vou pegar meu fio, vou puxar ele pra cá, né? E vou trabalhar um ponto baixo, dessa forma. Já vou levando meu fio. Agora, eu venho dentro aqui do espaço, ó, dentro desse espaço, e trabalho um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, tá? Dependendo do fio, se o seu fio for mais grosso do que o meu, você pode trabalhar só 2, tá? Vou trabalhar 3 porque o meu é fino. Então, aqui, ó, vai olhando pra ver se não tá virado. Venho dentro do espaço, ó, dentro do espaço, e trabalho aqui mais 3. 1, 2 e 3. Vou lá no próximo e trabalho mais 3, tá? Então, aqui, pessoal, vai ser dessa forma, até chegar lá no final. Observe que eu trouxe meu fiozinho até chegou acabar ele aqui, né? Só dou um cortezinho nele aqui e já tá. Então, vocês vão seguir dessa forma, trabalhando 3 pontos baixos para cada espaço de elo que vocês têm, até chegar aqui no final e eu volto com vocês. Pronto, meus amores, eu voltei aqui, ó. Observe que eu trabalhei toda, né? Ó. E aqui me restou o último aqui para trabalhar. Então, aqui nesse último, eu vou trabalhar a mesma coisa. 1, 2 e 3. Vou colocar mais um, que é pra virar, ó. Já pegando aqui pra arrematando meu fio. 4, né? E agora eu vou repetir. 1, 2 e 3.
tá bom? Então, ficamos 3 para um lado, 3 para o outro e 1 no meio, tá bom? E agora, eu vou seguir trabalhando da mesma forma, descendo pra baixo. 3 pontos baixos, ó. Tá? Ó, pra cada espaço, eu vou repetir a mesma coisa. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Fazendo essa tirinha aqui. Aqui a gente já pode cortar, ou então você arremata ela com a agulha e tapeçaria. Então, eu vou trabalhar toda a minha e volto com vocês nessa parte aqui da separação, tá bom? Cheguei aqui novamente no final, tá, meus amores? Olha como ficou, tá? O meu cordão, ó. Então, trabalhei aqui os 3 também aqui, ó. Aqui agora, nós vamos passar de um lado para outro cordãozinho aqui do pescoço. Então, aqui eu vou no primeiro, nas correntinhas, e trabalho 1, 2, né? E aqui dentro do espaço, o terceiro. Já passo aqui pra dentro das 3 correntinhas e vou trazer 1, 2 e 3. Desse jeito, tá? Venho aqui dentro dos pontos altos e trabalho um ponto alto para cada... um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho, ponto alto que eu tenho. E aqui, ó, já vou, pego aqui, ó, a próxima correntinha, tá vendo? Coloca ela do lado certo aqui, pra não ficar virado. Já entra aqui pra dentro, tá? Se puder, já vai arrematando e vou trabalhar aqui dentro 3 pontos baixos. A mesma forma. Vou pro próximo 3 pontos baixos. Dessa forma. Vou pro próximo 3 pontos baixos, tá? E assim eu vou seguir trabalhando. Dessa forma, tá bom? Ó, pra ele vir assim. Aí vai passar por todos, tá? Quando você chegar aqui dentro, que você subir, que descer, aqui dentro do espaço do bico, você vai trabalhar 2 pontos baixos. E aí, sobe novamente nessa perna aqui, tá? Aí, volta de novo. E aqui vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. 3 pontos baixos aqui dentro do espaço. E aqui dentro do ponto alto, 3 pontos baixos. E aqui dentro, no último, 3 pontos baixos. E vai trabalhar toda essa aqui, tá? Da mesma forma que trabalhamos a primeira. Então, eu vou trabalhar todos os meus cordãozinhos aqui, subindo e descendo com pontos baixos, tá? Aqui vocês trabalham 2 aqui dentro no bico, tá? Pra não ficar com esse espação, vocês trabalham 2 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar todas as minhas restantes 3 aqui e já volto com vocês com elas prontas. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final, tá? Corto o meu fio e aqui eu dou um nozinho nele, tá? Depois a gente vai arrematar esses fios aqui por alguns pontinhos, tá? É bom que vocês cortem eles um pouquinho maior, pra vocês poder tá escondendo eles aí com a agulha de tapeçaria, tá? Então, eu vou deixar o meu aqui do jeito que tá. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, meus cordãozinhos, tá? Então, olha aqui como ficou dessa maneira, tá? Esquisito, né? É, tá feio mesmo, mas agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma ponta daqui do meio pra cá e essa aqui. Agora, vocês vão colocar essa aqui, ó, por cima dessa, da de baixo lá. Dessa forma, ó, tá? Essa aqui é a mesma coisa, ó. Dessa forma, viu, pessoal? Fica linda, tá, gente? Ó. Esse é o sentido que vai ficar ela, tá? Então, aqui agora, eu vou iniciar dessa parte aqui. Vou pegar meu fio aqui, tá? Eu vou dar minha laçadinha, vou deixar um pedaço de fio maior, porque depois eu vou trabalhar com a agulha e tapeçaria. Então, eu deixei um pedaço aqui bom. Aqui, ó, vocês lembram que aqui no final, nós trabalhou 3 para cada lado e 1 no meio, e ficamos com 7 pontos altos aqui dentro. Então, agora, vocês prestam bem atenção, que aqui nós vamos pegar, ó, 1, 2 no terceiro, tá? Aqui no terceiro. E vamos pegar do outro lado também. 1, 2 no terceiro, tá? Aqui, no terceiro. Vamos pegar nosso fio aqui, vamos trabalhar um ponto baixo, né? Dessa forma. Vou subir 1, 2, 3 correntes. E vou pular o ponto do meio. Lembra que nós trabalhou o ponto do meio
aqui, ó. Bem aqui, no pontinho do meio, eu vou pular ele. E vou no outro terceiro aqui, do outro lado. Ó, pulo um aqui e vou no próximo. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Olha pra vocês verem, tá? Então, aqui eu já prendi ele. Aqui eu vou 1, 2, 3, viro novamente e vou trabalhar o mesmo processo. 1, 2, 3, viro novamente o mesmo processo, ó, tá? Aqui, pessoal, eu vou levando ele agora por 30 ou 15 elos desse, tá? A mesma coisa que nós trabalhou aqui. Então, eu vou trabalhar meus elos aqui e volto falando quantos elos eu trabalhei. Isso é opcional, vocês é que sabem, porque esse elo vai ser amarrado no pescoço. Então, seria muito bom que vocês fossem fazendo na medida de vocês. Então, eu vou trabalhar a minha medida aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, meus amores, já trabalhei aqui já, tá? Então, eu trabalhei aqui no meu cordão, tá? Ele ficou bem comprido. Eu trabalhei 30 elos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? Trabalhei 30 elos aqui. Então, agora vocês vão repetir, gente, essa mesma coisa aqui que nós trabalhou da mesma forma, aqui do outro lado também. Coloca aqui em cima, tá? Pula aqui, pega aqui no terceiro, vem aqui no terceiro e dá o nozinho de vocês e pula um ponto e vai no próximo terceiro e continua fazendo os elos, tá bom? Dessa forma. Então, vocês trabalham aí de vocês que eu vou trabalhar o outro lado da minha peça e volto com vocês. Então, meus amores, terminei aqui, ó, trabalhei todas as duas. Não fica preocupado se ele ficar virado assim, não, tá? Porque ele fica assim mesmo, depois é que ele volta normal. Então, nós estamos aqui do lado avesso, ó, esse é o do lado direito, né? Ó, ele fica assim mesmo. Depois, quando nós trabalhar a finalização, ele vai ficar retinho, tá? Mas, por enquanto, ele vai ficar assim mesmo, tá bom? Então, vou deixar ele aqui, essa parte de cima aqui, quieta agora um pouco, tá? E agora, nós vamos passar pra baixo de novo, tá? Então, eu viro aqui, né, do lado direito mesmo, aqui. Vou inserir minha agulha e vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Venho aqui no primeiro, vou inserir minha agulha aqui, né, ó. Opa, deixa eu pegar esse fio aqui que dá trabalho pra danar. Gente, mas que difícil. Meu Deus. Pega aqui meu fio, dou a primeira passada. Aqui. Isso. No primeiro ponto, ó. Nossa, ficou longe. E aqui agora eu vou seguir trabalhando, ó. Pra cada espaço aqui de um ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo. Pra cada... Só que eu não vou pegando na correntinha não, tá, pessoal? Vou trabalhando dentro do ponto mesmo, ó. Dentro do ponto mesmo aqui, ó. Viu? Dessa forma. Tá bom? Então, vocês trabalham a carreira de vocês aí, tá? Que eu volto com a minha finalizada. Tá bom, gente? Opa! Deu uma errada aqui, tem que eu acabei trabalhando ponto baixo e voltei para meio ponto. Mas eu voltei aqui, tá, gente? Porque eu tava trabalhando em outra peça com meio ponto alto e confundi. Mas é assim. Então, até já. Pronto, meus amores, voltei, ó. Trabalhei toda a minha lateral, ó. Trabalhei de um lado a outro aqui na parte de baixo, tá? Então, eu cheguei aqui já no final, tá? Então, aqui, ó, pra cada um ponto desse aqui, eu vou trabalhar 1 e 2. Vou no próximo, vou trabalhar mais 1, 2. Opa, minha linha tá me incomodando. Deixa eu ver aqui. 2 e 3.
pegar assim, 3, tá? Ele já deu uma viradinha aqui, tá bom? E aqui agora, vou trabalhar da seguinte forma, eu não vou trabalhar ponto baixo, vou trabalhar ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E agora eu vou trabalhar ponto baixíssimo, tá? Até eu chegar aqui no início da nossa diminuição, tá? Que é pra subir aqui. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui ponto baixíssimo por toda a minha carreira. Não sei se tá dando de ver, porque minha mão tá indo pra trás. Ponto baixíssimo, dessa forma, tá bom? Pronto, meus amores, trabalhei, ó. Trabalhei toda a minha carreira aqui, tá? De ponto baixíssimo. E cheguei aqui já no pé aonde nós começou a nossa subida aqui, da nossa cavazinha. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2 e 3. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2, 1 e 2. E aqui eu fiquei com 3 pontos altos, né? Dessa forma. Aqui eu vou pular esse espaço e vou aqui no próximo e trabalho um ponto baixo. 1, 2 e 3. E aqui no mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos altos. Dessa forma. Venho no próximo espaço aqui e prendo. O importante é que vocês vai subir com ele aqui, tá? Não deixa ele ficar muito folgado, para ele não ficar abertão, tá? A intenção aqui é que ele fica assim mesmo, ó, fechadinho, tá? Para quando a gente vestir, ele ficar coladinho aqui na nossa região do peito, né? Do peito com as costas, tá bom? Então, vocês vão seguir trabalhando dessa forma aí, 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? E pula um ponto de base aqui, né? Puxa aqui o nosso diminuição e vai pra frente. Vai dando uma puxadinha pra ele ficar bem apertadinho, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui no início do nosso cordãozinho do pescoço e já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó. Bom, pessoal, eu falei aqui no começo aqui que eu ia trabalhar só com 2 pontos, né? Mas não, eu optei trabalhando 3, tá? 1, 2, 3. E com a correntinha 4. Então, mas isso aí fica a critério de vocês. Eu achei melhor colocar 3, mas vocês podem estar colocando aí com 2 mesmo. Cheguei aqui no final, novamente, ó. Aqui no espaço das nossas correntinhas. Lembra que nós trabalhou aqui, ó. Então, aqui agora eu vou subir aqui, na mesma forma, com ponto baixo, ó, tá? Dessa forma, tá, pessoal? Não estranha que vocês vão trabalhar isso novamente. Mas é assim mesmo, tá bom? Pra ele ficar bem bonito. Então, agora vocês vão subir com pontos altos até chegar lá em cima e eu já volto com vocês. Tá bom? Pronto, voltei aqui novamente, ó. Trabalhei toda a minha subida aqui e cheguei aqui, tá? Aqui, aonde eu tenho meu elo, então aqui, ó, antes de chegar no último elo aqui, eu tô no segundo. Vou pegar o de cima e vou colocar elo com elo primeiro, ó. Tá? Olha aqui, ó, ficou o mesmo espaço, ó. Pode ver que a agulha entra direto. Então, os 2 elos tá junto aqui, tá? Ó. Os 2 elos, as 2 pontas, as 2 últimas pontas. Então, a partir daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar já pegando os 2, ó, ponto de um lado e um ponto do outro. Dessa forma, ó, unindo eles aqui, tá vendo? Ó, dessa forma. Venho do outro lado aqui, venho do mesmo lado, quer dizer, e vou subir. Chego aqui no pezinho, vou trabalhar 3 novamente. Aqui dentro, ó. Observa que ele já fechou aqui, né? Não tá mais torto. E aqui agora eu vou trabalhar a mesma coisa. Pra cada elo, 3 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou chegar até o final, chegar lá no final, aqui, ó. Quando eu chegar aqui na ponta, eu vou descer, tá bom? Até chegar aqui e vou repetir o mesmo processo aqui, ó. Vou unir os 2 elos, tá?
vou unir os dois elos e a partir daqui eu desço pra cá. Então, quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto com vocês novamente. Pronto, meus amores, voltei aqui novamente, ó. Trabalhei toda o meu cordãozinho, olha como ele ficou, tá? E cheguei aqui, novamente, aqui na nossa cavazinha. Então, aqui eu vou repetir o mesmo processo daqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos, unindo a peça, né? Então, aqui eu coloco eles, ó, do mesmo jeito, ó, tá? Buraquinho com buraco, ó. E vou contar aqui, ó, um ponto baixo, vou no próximo, pego os dois, outro ponto baixo, e no próximo pegando o de trás também, ó, aqui. E trabalho outro ponto baixo, tá vendo? Dessa forma. Aqui agora eu já não vou pegar a parte de trás, aqui, não vou pegar, vou trabalhar somente nessa parte aqui de cima, descendo pro bico, aqui, tá? Essa aqui já nós deixa pra trás. E agora eu vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, dessa forma, ó, tá bem? Então, observa aqui uma coisa, eu vou mostrar pra vocês, que ele já não virou mais. Ele tava virado, né? Que nem esse aqui tá virado ainda. Mas quando a gente fazer nessa peça aqui, a mesma coisa que trabalhamos aqui, ele já não vai mais ficar virado, ele vai ficar reto, assim, igualmente vocês estão vendo, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, tá? Quando eu chegar aqui, vou trabalhar passando aqui, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto. Olha aqui, ó, trabalhei toda a minha carreira, olha como ficou, tá? Ó, tá vendo? Então, aqui, ó, cheguei aqui no meio, tá? Bem aqui no meio, já tô aqui no meio. Então, aqui no meio, eu tenho 1 e 2 pontos, tá? Eu vou pular 1 e 2, eu vou direto no terceiro aqui, ó, vou pular 2 pontos, vou no terceiro e continuo trabalhando. Dessa forma, tá, pessoal? Então, era essa a única diferença que tinha aqui, tá? Que aí, ó, ele ficou com o nosso Vzinho do mesmo jeito, tá? A nossa cavazinha aqui, tá bom? Então, agora, eu não preciso mais estar aqui explicando pra vocês, tá? Porque o que vocês vão trabalhar aqui agora é a mesma coisa que trabalhamos desse lado aqui, tá bom? Então, agora vocês vão subir, quando chegar aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. 3 pontos antes aqui, vocês vão pegar junto, aqui, 1, 2 e 3, continuar o cordãozinho, descer, e aqui a mesma coisa, pegar mais 3, 1, 2, 3, e continuar somente de um lado, tá bom, gente? Então, quando eu voltar aqui, se não é necessário, mas vocês vão repetir aqui na lateral a mesma coisa que trabalhamos aqui, com ponto picôzinho, ponto tombadinho, tá? Aqui eu coloquei 3 correntinhas e no mesmo espaço 3 pontos altos, tá? Porque eu tinha falado que era 2, mas isso aí é opcional. Vocês podem estar trabalhando com 2 ou pode estar trabalhando com 3 também. Então, fica a critério de vocês. E eu volto com vocês, tá bom? Aqui, tá bom? Quando vocês trabalhar toda essa peça aí, eu volto. Pronto, meus amores, ó, trabalhei todo o meu cordãozinho, desci, trabalhei a mesma coisa aqui, ó. Desci, trabalhei toda a minha lateral aqui, ó, tá? Vocês têm que observar que a quantidade de motivo que der de um lado tem que dar do outro. Então, aqui do outro lado meu deu 13 e aqui do outro lado também deu 13, tá bom? Pra não ficar grande, tá bom? E cheguei aqui no final, ó. Cheguei aqui no meu final do meu cordão. Então, aqui eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei lá no início. Para cada ponto, trabalhar meio ponto. Ou um ponto baixíssimo, me desculpa. Então, vamos lá, um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo. E vou trabalhar ponto baixíssimo até chegar lá no final da minha peça e volto com vocês, tá bem? Assim. Pronto, meus amores, olha pra você ver, trabalhei toda a minha carreira em ponto baixíssimo, tá? E cheguei aqui no finalzinho. Então, aqui agora eu vou trabalhar dentro do ponto. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo, no mesmo espaço, outro ponto baixo, no mesmo espaço, outro ponto baixo, ficando com 3.
passo pro próximo e trabalho mais 3 pontos baixos. Dessa forma. E aqui eu prendo no primeiro ponto de início, onde nós iniciou a primeira carreira lá do outro lado, dessa forma. E aqui eu vou cortar meu fio, tá, gente? Ó, corto meu fio, dou minha laçadinha e passo aqui, tá? Aqui eu já tenho já os 2 fios do início, eu posso muito bem dar um nozinho aqui, né? Ó, como vocês preferirem, rematar o de vocês aí, fica à vontade, tá? E aqui eu dou um cortezinho nele. Depois eu passo uma colinha aqui pra sumir e já tá. Pronto, ó. E ficou dessa forma, tá? Ó, tá vendo? Nossa, ficou grande esse nó aqui, né, gente? Não vai dar certo isso aqui, não. Eu vou desmanchar ele e costurar ele com ponto baixo, com a agulha de tapeçaria. Depois eu vou costurar ele aqui, tá bom? Então, aqui nós já terminou, tá? Dessa parte. O que que eu vou fazer agora? Isso é opcional, tá? Você sabe se faz ou não. Eu vou fazer porque eu acho bonitinho o acabamento aqui, tá bom? Então, o que que eu fiz, né? Peguei aqui, ó, no final, aonde eu finalizei aqui, ó, aonde eu iniciei a minha diminuição, eu desci aqui e botei o meu marcador aqui, fiz isso do outro lado também. O que que eu vou fazer aqui? Qual é o lado direito que eu vou usar da minha peça? Então, eu olho aqui, então, o lado esquerdo é esse, né, ó, que tá grosso, e esse é o lado direito, né? Então, o que que eu vou fazer? Já que eu quero que ele fique do lado direito, eu venho aqui do outro lado, né, ó, e vou iniciar aqui a minha carreirinha, tá? Vou deixar um fio grande, venho aqui, ó, no meu marcador, onde eu marquei, pego aqui, passo o meu fio, dou um nó, vou puxar o fio, que nem eu falei, porque eu vou rematar ele com a agulha de tapeçaria. Então, opa, passo ele aqui, ó, deixo aqui, pronto. E daqui agora, eu vou trabalhar 3 correntes. 1, 2 e 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dessa forma. Vou pular 1, 2, 3 no quarto e prendo. Então, aqui eu vou seguir trabalhando 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dessa forma, tá, gente? Pulo 1, 2, 3, no quarto eu prendo. Então, gente, opa, ficou do lado avesso, tá, gente? Do lado esquerdo. Então, isso quer dizer que eu tenho que iniciar ele do outro lado, tá? Mas vocês já entenderam o que eu quero fazer, né? Então, vocês decidem aí se trabalha dessa forma ou não. E isso só é nessa lateral aqui, tá, pessoal? Ó, daqui da diminuição até a outra aqui, tá? Não é no cordão inteiro, porque essa parte nós vamos amarrar ela aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei aqui novamente, ó. Cheguei aqui no final, vou trabalhar aqui o meu último, tá? 1, 2 e 3. Dessa forma. 1, 2, 3, no quarto eu prendo com ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou cortar a minha linha um pouco maiorzinha, porque eu vou trabalhar com ela aqui agora na agulha de tapeçaria, tá? Então, eu vou esconder ela aqui e vocês arrematam os fiozinhos de vocês aí da forma que vocês preferirem, tá bom? Olha, pega aqui, ó, e vou fazendo uma costura, tá? Aqui por dentro, aonde eu passei, tá bom, gente? E vocês escolhem o jeito que vocês arrematam aí os fiozinhos de vocês, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Viu como o top fica lindo e não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele é bem fácil,
de trabalhar, eu gostei de trabalhar essa peça, é tanto que eu fiz duas, fiz uma mais comportada, que é essa aqui que eu fiz com vocês, e também trabalhei uma mais devassa, tá? Que essa fica pela metade do seio, tá vendo? Essa aqui, a cava dela é bem mais curta, essa é a cava mais larga, tá bom? Então, vocês podem estar trabalhando ela aí, ó, de todo tamanho, tá bom? Ou que cobre mais as costas, que cobre mais o seio. Isso fica aí da preferência de quem vai usar. Então, eu fiz um aqui bem devassa, né? Que é essa aqui, pra quem gosta. Tamanho pequeno, tá? P. E fiz essa aqui mais comportada, um tamanho adulto, pra quem quer cobrir mais os seios, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se vocês gostou, deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Olha aqui como ficou, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Viu? Ficou lindo, né? Eu adorei trabalhar essa blusa. Então, espero que vocês tenham gostado aí também, tá bom? Que se vocês gostaram desse vídeo, gente, não se esqueça de compartilhar, tá? Ó, dá um nozinho aqui. Aqui em cima, a gente vai dar um nozinho também. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu joinha aí pra mim, que vocês vão estar me ajudando muito, tá? Se você não é inscrito por aqui, se inscreva, tá bom? Vou ficar muito agradecida, tá bom? E é isso, gente, tá? Nosso top tá pronto. E eu vou deixar a foto aí com vocês, tá bom? Pra facilitar. Beijo, fica com Deus. Não esqueça do meu joinha, tá? Compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal pra você estar me ajudando. E até o próximo vídeo. Tchau!